No segundo turno, o Santos já possui uma campanha superior ao primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui os números e discutir esse impacto de Marcelo Fernandes como treinador do Peixe, principalmente na luta contra o rebaixamento. Quero saber a sua opinião também aqui nos comentários, então fique à vontade. E também vamos mostrar a classificação do Brasileirão, projetar essa rodada que já começa nesse sábado, lembrando que o Santos não joga neste final de semana. Partida do Santos contra o Cuiabá somente na segunda-feira na Vila Belmiro, mas secador ligado contra os adversários para quem sabe o Santos tem uma rodada perfeita, né? Principalmente com uma vitória diante do Cuiabá. Mas antes da gente falar sobre isso, quero dar um recado da 1xBet. Você que é inscrito aqui do canal tem vantagens, obviamente. Link no primeiro comentário fixado para você realizar o seu cadastro. Utilizando o cupom NGLUZ, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.200. Então, colocou R$ 100, vira 200 e assim até o seu primeiro depósito de R$ 1.200, tá certo? E a dica do dia, sabadão, final da Libertadores, Boca Juniors e Fluminense. Quem será que vai ganhar? Mas temos aqui as cotações, que é o seguinte: vitória do Boca Juniors 3,91, empate está pagando 3,29 e uma vitória do Fluminense 2,19, tá certo? Então, ó, comentário fixado, vai no link, utiliza o cupom NGLUZ para você ter vantagens, tá certo? Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre os números do Santos no segundo turno, né, e dessa crescente, de uma certa forma, com o Marcelo Fernandes, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos está na 15ª colocação com 37 pontos e 10 vitórias. É importante sempre enfatizar o número de vitórias, porque é o primeiro critério de desempate, tá certo? Cruzeiro está com 37 pontos, mas tem 9 vitórias, por exemplo. Já o Bahia, 37 pontos, 10 vitórias, mas o saldo do Bahia é melhor, é -4, enquanto o Santos é -19, tá certo? E aí, o primeiro time na zona de rebaixamento segue o Vasco, né, no Z4 com 34 pontos, Goiás com 32, né, inverteram aí as posições, Coritiba com 23, América Mineiro com 20. Então, um jogo fundamental contra o Cuiabá para que o Santos consiga, quem sabe, sair mais da zona de rebaixamento. É perto da zona de rebaixamento, né? Pelo amor de Deus, não estamos na zona de rebaixamento. Mas o Cuiabá está na 11ª colocação com 40 pontos. E aí, os jogos, sábado já tem Grêmio e Bahia, América Mineiro e Atlético Mineiro, né? Clássico mineiro. No domingo tem Palmeiras e Atlético, não interessa tanto. Cruzeiro Internacional é um jogo que interessa pra gente, principalmente uma vitória do Internacional, um empate, enfim, né? O Cruzeiro não pontuando 3 pontos seria ótimo pra gente. Bragantino e Corinthians, favoritismo do Bragantino, né? Obviamente, jogando em casa contra o Corinthians, que também tá próximo ali da gente em termos de pontuação. Fortaleza e Flamengo não interessa tanto, Curitiba e Goiás interessa, e eu acho que apesar do Curitiba também estar na zona de rebaixamento, o Goiás não pode vencer, porque está mais perto do Santos do que a equipe do Curitiba. Então, acho que o melhor resultado seria uma vitória do Coxa. Vasco e Botafogo. Botafogo tem que vencer essa partida também, né? O Botafogo que está vendo o Palmeiras se aproximar. E o último jogo é Santos e Cuiabá. Vasco joga na segunda, o Santos também joga na segunda-feira, tá certo? Então, essas são as partidas, né? Os confrontos que o torcedor santista precisa ficar de olho para dar aquela secada, né? Secar é importante, tem que fazer a nossa parte, mas também tem que dar uma secada nos adversários. E vamos à matéria do Globoesporte.com, que fala sobre essa crescente do Santos no segundo turno, principalmente com a mudança no comando técnico, com Marcelo Fernandes. Então, o título da matéria é o seguinte: o Santos cresce, campanha do retorno já supera a do primeiro turno no Brasileirão. O Santos segue na busca para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A reação do Peixe nesta reta final da competição está demonstrada no desempenho obtido pelo time durante o retorno.
Os comandados de Marcelo Fernandes já somaram mais pontos na segunda metade do Brasileirão do que em toda a primeira fase. Em 12 partidas, o Santos já conquistou 19 pontos, enquanto no primeiro turno foram 18 em 19 jogos. É sempre aquilo que eu falo aqui no canal com vocês, né? O Santos está nessa situação desesperadora, né? Porque é uma situação que causa um certo desespero, porque você tem que estar sempre vencendo e torcendo também para os seus adversários. É sempre essa perseguição que parece que nunca tem fim. E isso se dá principalmente à péssima campanha do Santos no primeiro turno. E a gente sabe que no primeiro turno tivemos um Santos com um elenco que não tinha qualidade, né? Tivemos a janela de transferência, essa qualidade do elenco melhorou, principalmente banco de reservas, porque jogadores que eram titulares foram para o banco de reservas e também chegaram outros, né, que comporam esse banco. Mas foi um Santos que demorou demais. A diretoria do Santos negligenciou contratações, negligenciou também a questão de treinador, né? Meio que foi ali às pressas para dizer que tinha um treinador e tal. E deu no que deu, né? Deu no que deu um Santos que parece que vence 1 milhão de jogos e ainda tem risco de entrar na zona de rebaixamento, principalmente por conta da campanha do primeiro turno. Mas, continuando aqui, a matéria fala o seguinte: parte desta reação do Peixe se deve justamente ao treinador santista, né, o Marcelo Fernandes. Desde que Fernandes assumiu o comando da equipe, foram 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, um total de 16 dos 19 pontos obtidos no retorno. O treinador também tem responsabilidade na recuperação de Soteldo. Liderança técnica do Peixe, o camisa 10 chegou a ser afastado durante a passagem de Paulo Turra e teve atuações irregulares com Diego Aguirre, chegando a ter uma expulsão infantil na derrota para o América Mineiro. Desde a entrada de Marcelo Fernandes, o atacante venezuelano vem recuperando protagonismo dentro da equipe. Voltou a marcar um gol e dar assistência. No segundo tempo da vitória sobre o Flamengo, inclusive, chegou a assumir a abraçadeira de capitão. Faltando 7 partidas para encerrar o Brasileirão, o Santos enfrenta agora uma sequência que foi negativa no primeiro turno, quando o time somou apenas 5 em 21 pontos disputados. O desempenho foi responsável pela entrada do Peixe na zona de rebaixamento e pela demissão do técnico Paulo Turra. Eu acho interessante também a matéria citar essa questão do Soteldo, porque de fato, né, o Soteldo, a gente sempre falou aqui que é um jogador que tecnicamente pode desequilibrar ao nosso favor. Incomoda o adversário, né? Os jogadores do Vasco até hoje têm pesadelo com ele, o Bruno Henrique também vai ter pesadelo com ele por um bom tempinho. Então, assim, precisava ter essa confiança. E isso também de uma certa forma, não só o Marcelo Fernandes, que tem esse, como que eu posso dizer, essa característica de chamar para si o jogador, né, trazer o jogador ali com ele. Ele utiliza muito a entrevista coletiva para mandar apoio para os jogadores. Até falei isso aqui recentemente, de que às vezes o torcedor assiste a entrevista do Marcelo Fernandes e vê ele elogiando um Vladimir, um Lucas Braga, jogadores que não estão tão bem tecnicamente, que estão sofrendo críticas, e ele exalta esses caras. Por quê? Porque ele quer passar confiança. É óbvio que para o torcedor às vezes escuta isso, né, torce um pouquinho o nariz. Mas eu acredito que faz parte dessa estratégia de ter o elenco com ele. A mesma coisa de dar a abraçadeira de capitão para o Soteldo, de elogiar o Soteldo nas coletivas. Então, isso é necessário, ter esse grupo unido, né, meio que ter esse sentimento de família nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Porque é isso que o Santos precisa, né? Antigamente, meio que primeiro turno, começo do ano, a gente tinha esse sentimento de que era um elenco que não era tão unido, que tanto faz, o cara fazia o gol, ninguém comemorava, cada gol que o Santos faz é uma festa, todo mundo fica feliz. Então, essas coisas que às vezes passa desapercebido, eu acho que num todo, né, tem uma certa importância. E até falando aqui dos próximos jogos do Santos, né? Deixa eu até colocar na tela aqui para vocês também. É importante a gente pontuar, principalmente jogando em casa, né? Jogando na Vila Belmiro, que é fundamental. Então, o Santos vai enfrentar o Cuiabá na Vila, Goiás, que é um confronto, o famoso jogo de 6 pontos, né? É um jogo fora de casa. Vai enfrentar um São Paulo na Vila Belmiro também. Não sei qual que é a do São Paulo, né? O São Paulo venceu o Cruzeiro
foi ótimo para a gente, mas eu não sei se é um São Paulo com tanta... como que eu posso dizer, assim... tanta gana de vencer, sabe? O que o São Paulo está disputando no Campeonato Brasileiro, né? Já foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores. Entende o que eu quero dizer? Qual que é o incentivo para o São Paulo nesse momento do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, talvez possa ser um jogo interessante aí para a gente tentar uma vitória. E já pensou que coisa linda? Campeonato Brasileiro, segundo turno, Santos venceu o Palmeiras, empatou com o Corinthians e vence o São Paulo, invicto aí em clássicos no segundo turno, seria interessante, né? Aí o Santos que pega o Botafogo que deixou encostar, né? O Palmeiras, o Bragantino, então até lá não sei como que vai estar a situação do Botafogo, que tem ainda um jogo a cumprir. Santos e Fluminense, eu acho que pode ser uma ressaca positiva ou uma ressaca negativa, né? Dependendo do que acontecer nessa final da Libertadores. Também teremos Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Santos encerra sua participação contra o Fortaleza. Espero que esse jogo aí contra o Fortaleza seja aquele jogo assim de despedida da torcida, de agradecimento, e não seja um jogo de precisamos pontuar, né? Porque, assim, não há coração que aguente. Não há coração que aguente, né? Mas é isso. Quero saber de vocês o que você está achando do Marcelo Fernandes à frente do Santos. Está gostando? Acha que o Santos está jogando melhor? Eu acho que tem partidas que sim, né? O Santos joga melhor, consegue ter esse poder de reação de vencer de virada, por exemplo, vencer os jogos importantes assim, né, de virada, coisa que o Santos não conseguia no Campeonato Paulista, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí? Qual a sua perspectiva também para as próximas rodadas? Está confiante? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa as notificações. Já ativa as notificações, porque aí sempre que tiver vídeo novo ou a gente entrar em live aqui, você é notificado pelo YouTube, tá certo? Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo, até uma próxima live.